Olá a todos, bem-vindos a mais um programa Enem Campus. O tema de hoje vai ser sobre a Câmara Nacional de Resolução de Conflitos do Desporto. Meu nome é Guilherme Crescêncio, estou aqui representando o GED-BMEC e temos aqui dois estreantes no Enem Campus. Vou começar pelo Luca Leixo. Bom, boa a todos, meu nome é Luca, estou aqui representando o grupo de estudo de Direito Esportivo da PUC Minas. É um prazer estar aqui participando do Enem Campus. E a Ana Tereza Ferraz, ATT. Oi, galera, meu nome é Ana Tereza, todo mundo me chama de TT. Eu sou do grupo de estudos de Direito Desportivo e Empresarial do Mackenzie de Higienópolis. Também uma super honra ter sido convidada para participar. E o nosso convidado de hoje vai ser o Roberto Barraco, que é advogado, arbitralista e mediador no CAIS, na FIFA e na CBF. Roberto, poderia começar contando um pouco da tua trajetória acadêmica? Oi, gente, é um prazer estar aqui com vocês, ainda mais para falar sobre um tema que é tanto a minha trajetória profissional como a minha trajetória acadêmica. Então, começando pelo começo, eu fiz Sanfran, aqui em São Paulo. Eu fui um pouquinho frustrado com a faculdade, no sentido de eu não sabia muito bem onde eu me encaixava, porque eu entrei porque eu queria fazer diplomacia depois, vi que não era muito aí a minha praia. Era uma vida que eu não me identificava, então quando eu coloquei o pé no chão de novo aí, segundo ano da faculdade, e entrei naquela crise de sempre que todo mundo tem durante a faculdade de Direito, eu acabei trombando literalmente num sebo de São Paulo com Direito Esportivo, com o livro do Domingos Sávio Lenag, primeira edição de 97, se não me engano, e logo depois também com um livro do Felipe Isabella, que curiosamente era logo a tese de doutorado dele. Depois de ler esses dois livros, foi quando dei aquele clique e falei, poxa, existe um tal de direito esportivo, vamos atrás do que é esse direito esportivo. E comecei a estudar por conta. Na época ainda não tinha nem grupo de estudo, não tinha matéria, não tinha nada. E, por acaso, nessa vibe mesmo de ir atrás, tentar puxar mais assunto, mais tema, mais ideia, eu acabei indo parar no mestrado. Eu brinco esse indo parar no mestrado exatamente porque nesse comecinho um tema que me chamava muita atenção era como que o esporte resolve os seus próprios conflitos. Isso vai para o Estado pode intervir, como que o Estado vê a resolução de conflitos pelo esporte, qual que é o limite disso tudo? E nisso eu fiz a minha dissertação de mestrado sobre a ideia de jurisdição esportiva. Defendi até que não faz tanto tempo, bom, faz pré-pandemia, então já faz tempo. Durante o mestrado eu também fui para fora, fiz a Universidade do Oregon, que é onde a Nike nasceu, fiz meu LLM lá em resolução de disputas. Fiquei um tempinho lá também trabalhando enquanto terminava o mestrado, voltei, defendi o mestrado e logo depois engatei no doutorado, que é onde eu tô agora. Fora isso, fiz curso para cima e para baixo, tudo que você pode imaginar, desde finanças no Wharton até mesmo o primeiro curso de Direito Esportivo que eu vi na USP, que foi Direito Laboral Desportivo, em parceria com a Universidade de Lisboa, se eu não me engano, lá atrás. E, enfim, resumindo, acho que um tema que se conecta super com essa ideia de trajetória acadêmica é esporte acaba sendo uma indústria tão vasta, com tanta coisa que a gente pode trabalhar nela, aprender nela e também desenvolver até mesmo nela, que essa parte acadêmica foi uma maneira que eu tive de tentar entender um pouquinho mais onde eu me via, onde eu queria trabalhar, o que eu queria fazer. Então, mais do que qualquer coisa, para mim, toda essa trajetória que eu tive, tenho, ainda espero ter, vai muito mais nessa linha de tentar entender um pouquinho mais a indústria do nosso esporte. Sensacional. Vocês querem perguntar mais alguma coisa sobre a trajetória ou vocês já querem partir para as perguntas, gente?
Podemos já iniciar com nossa pergunta para contextualizar o tema. Perfeito. Então, a nossa primeira pergunta, exatamente, bem abrangente, bem de contexto, qual foi o contexto do surgimento da CNRD e como se davam as questões arbitralistas desportivas antes da existência do órgão? Olha, essa é uma pergunta que eu posso ficar algumas horas falando, então eu vou ficar me controlando para não ficar primeiro pulando aqui na cadeira, porque eu vou ficar pulando aqui na cadeira. Agora, além disso, vai muito um pouco da história do direito esportivo brasileiro recente, vamos dizer assim, recente entre muitas aspas, porque a minha geração já não está sendo mais tão recente, já é também uma outra geração, que não a geração que está agora começando. O Vitor Butrucci foi uma das pessoas que trouxe o que a gente conhece hoje como Câmara Nacional de Resolução de Disputas do CBF, a CNRD. Mas antes da CNRD já existia o Comitê de Resolução de Litígios da CBF, que era o antigo CRL. O CRL tinha uma atuação bastante restrita, então basicamente eram questões que envolviam intermediários e seus representados. A CNRD ela surge com um escopo de atuação muito mais aberto. Antes da gente entrar nesse escopo, que eu até imagino que venha uma complementação dessa pergunta daqui a pouco nesse sentido, a CNRD veio como uma via que a comunidade do esporte brasileiro, do futebol brasileiro, e quando a gente fala futebol brasileiro, a gente está falando do futebol organizado pela CBF e, por consequência, pela FIFA, que essa comunidade podia ter para resolver suas disputas de uma maneira potencialmente mais célere, potencialmente mais barata, mas mais do que as duas, uma maneira mais efetiva. Então, se eu for resumir, foi esse o contexto do ponto de vista associativo. Do ponto de vista do Estado, gente, acho que é mais direto que dá para falar aquela velha pergunta para quando a gente está no primeiro ano da faculdade, quanto tempo que demora um processo no judiciário? Primeiro, a resposta vai variar dependendo do TJ, dependendo do TRT, dependendo do TRF, dependendo do tipo de causa. Mas mais do que isso, a gente pode colocar alguns anos aí na conta, pelo menos, se a gente for levar o caminho completo, que ocasionalmente uma causa pode ter, isso vai passar de década até. Então, esse, eu diria que é o contexto estatal em que surge a CNRD em âmbito CBF, como um caminho que poderia também trazer uma maior efetividade no tempo. Quer dizer que a CNRD surgiu para substituir o Poder Judiciário? Não. É mais uma via, mais um caminho, mais uma possibilidade que muitas vezes até se complementa ao serviço prestado pelos nossos queridos magistrados. Legal. Né? Perdão, Luca, pode falar. Não, só um fato, né, que está lá na lei da celeridade ao andamento de alguns processos, né, de algumas causas que fogem da morosidade da justiça comum, né? Interessante. É mais ou menos a mesma linha. Bom, você falou um pouco sobre a contextualização, né, como foi criada a CNRD. Seria interessante também a gente falar como que é formada, né, com a Câmara de Resolução de Normas dos Direitos Esportivos. Se é por indicação, por votação, como é que funciona? Você poderia explicar para a gente? Vamos lá, a composição da CNRD. Essa é uma pergunta que a resposta mais direta está atualmente no artigo 5 ou artigo 5º do RCNRD, Regulamento da Câmara Nacional de Resolução de Disputas da CBF. Basicamente, atualmente, são 10 membros. Esses membros são indicados pelo que a gente chama de entidades representativas de classe. Essas entidades representativas, por óbvio, representam os jurisdicionados da CNRD. Então, não é todo mundo do futebol, não é todo mundo do esporte, não é todo mundo da sociedade brasileira. Por quê? Porque a CNRD não pode resolver qualquer tipo de disputa, qualquer tipo de causa. Quais são as entidades
indicantes, ou pelo menos as classes que indicam os membros da CNRD. A gente tem 2 indicados pela CBF. A gente tem 2 indicados pela entidade representativa dos clubes de futebol brasileiros. A gente tem 2 indicados pelo Sindicato dos Atletas. A gente tem 2 indicados pelo Sindicato dos Intermediários e 2 indicados pelo Sindicato dos Treinadores e membros de comissão técnica. Logo, 10 membros. Legal, interessante. Então a gente percebe que tem a participação de todos os públicos ali do futebol, né? Atletas, CBF, os técnicos, todos podem indicar alguém da parte da Câmara. A próxima pergunta seria: quais são os conflitos que pode atuar, né? Você falou que não são todas as leads, né? Podemos assim dizer que a Câmara pode atuar. Você pode explicar para a gente como é que funciona? Vamos lá. Antes da gente ir nos tipos de processo, vamos dizer assim, e nos tipos de causa que aparecem, quem são os jurisdicionados da CNRD? A gente tem, claro, os clubes de futebol, a gente tem atletas profissionais e não profissionais, a gente tem intermediários, a gente tem treinadores, demais membros de comissão técnica, mas também tem ligas de futebol vinculadas à CBF e federações. Isso atualmente está no artigo 2º do RCNRD. Além disso, a gente tem uma segunda linha, que é o artigo 3º, que traz, vamos dizer, a nossa competência em razão da matéria, que são vários incisos, são 3 incisos. Eu vou trazer um pouquinho qual que é a ideia geral que está nesses 3 incisos. Então, não vou falar um por um, porque senão a gente vai ficar aqui até amanhã comigo lendo e a minha voz é insuportável. Vamos lá. Basicamente, a gente tem 4 divisões na CNRD. A gente tem a divisão de intermediários. A divisão de intermediários vai resolver questões envolvendo intermediários. Quais questões envolvem intermediários? Intermediário versus algum representado. Então, ou um clube, ou um técnico, ou um atleta. Ocasionalmente, um outro intermediário. Isso é mais raro, mas tem acontecido cada vez mais. Qual que é o regulamento base da CBF que trata de questões relacionadas a esse tema? É o RNI, Regulamento Nacional de Intermediários. Então, essa divisão trata desse tipo de causa, que vai desde, poxa, você não me pagou a comissão, até o outro lado, poxa, você não fez o seu trabalho, eu não quero mais que você seja meu intermediário. Além da divisão de intermediário, ou divisão de intermediação, a gente tem a divisão comercial. Divisão comercial, basicamente, é tudo que envolve clube versus clube. Aí a gente vai ter questões envolvendo transferência de atleta, questões envolvendo direitos de formação no geral, questões envolvendo, basicamente, qualquer desafio da relação entre 2 clubes que vocês podem imaginar na prática. Então, eventualmente, até mesmo aquela bela disputa que a gente já viu acontecer entre clubes relacionados a atletas de base. Nisso, a gente costuma ver causas que surgem, em geral, com base no RNR-TAF, que é o Regulamento Nacional que trata da relação dos atletas de futebol profissionais e não profissionais em seu todo, ou seja, transferência, contratos, tudo que vocês podem imaginar. Ocasionalmente, nessa divisão, algumas coisas saem do RNR-TAF e aparecem mais em contratos entre clubes. Sim, um pouco mais exceção da regra, mas pode acontecer. Além dessas 2 divisões, a gente tem a divisão trabalhista. A divisão trabalhista, a gente vai ter causas trabalhistas, que daí é basicamente o que o próprio nome traz, ou seja, atleta versus clube empregador, técnico ou comissão técnica versus clube empregador. E é basicamente isso nessa divisão. Eu estou tentando lembrar se teve alguma exceção de regra. Teve, mas eu acho que eu me lembro na minha cabeça, no final foi julgado que a CNRD não tinha nem jurisdição nem competência para julgar aquela causa. Bom, além dessas 4 divisões, a gente tem o que a gente chama de divisão coringa, que é a divisão regulatória. A divisão regulatória trata de qualquer coisa que não seja das outras divisões,
mas que a CNRD entenda que é competência da CNRD, ou seja, que esteja entre os incisos daquele artigo 3º. O que daí pode ser desde uma causa que venha porque algum membro da comunidade do futebol brasileiro tenha descumprido algum regulamento, por exemplo, RNI ou RNR-TAF, até questões relativas a registro, com o risco de começar a ficar cada vez mais velho. Vocês lembram o comecinho da carreira do Neymar? No comecinho da carreira do Neymar, teve uma discussão sobre o passaporte desportivo dele, porque isso tinha efeitos para os direitos de formação do Santos depois, quando ele se transferisse. Nessa história de, vamos dizer assim, mudança de passaporte de atleta, isso inclusive pode ser, eventualmente, um tipo de causa que vai para a divisão regulatória da CNRD, e um tipo específico de procedimento que a gente chama atualmente de tipo de procedimento sobre registro. Bom, gente, resumindo bastante, é isso. Legal. E dentro dos conflitos que a Câmara pode resolver, quais são as sanções que ela pode aplicar? Vamos lá, agora a gente vai para um artigo lá embaixo do RCNRD. Primeiro, você tem um rito razoável até a aplicação de uma primeira sanção, dependendo do fato gerador da sanção. Então, só para ficar um pouquinho mais interativo, gente, o que vocês acham que pode ser um fato gerador de uma sanção da CNRD? Descumprimento de alguma norma? Boa. Descumprimento de norma é algo super direto. Então, você vai estar julgando um caso e você vai ver, poxa, parabéns, você não cumpriu o que você deveria ter cumprido, portanto, você vai receber uma advertência, uma multa, uma censura escrita. Já vi as 3 acontecerem. Outro exemplo clássico que a gente tem e que, infelizmente, tem se mostrado, não vou dizer cada vez mais comum, mas acontece em âmbito CNRD, é o descumprimento de uma regra processual, um princípio processual, o que leva àquela aplicação daquela multa de litigância de má-fé, que é diferente da multa em caso de descumprimento de norma do RNI ou do RNR-TAF. Além disso, a gente tem algumas outras possibilidades de aplicação de sanção. Essas possibilidades, elas acabam sendo mais comuns num segundo passo, que é depois que teve uma decisão. Essa decisão, ela não foi cumprida voluntariamente pela parte que deveria cumprir. Por exemplo, poxa, você deveria ter pago para aquela pessoa X reais e você não pagou. Daí você tem uma aplicação de sanção pelo descumprimento dessa decisão. E daí a gente vai ter, por exemplo, a aplicação primeiro de uma advertência ou, raros casos, algo um pouquinho mais, para depois você ter uma gradação ao longo do tempo dessa sanção, caso o descumprimento continue. E daí a gente tem, por exemplo, aquele famoso transfer ban, que é a proibição de registro de novos atletas ou de novos contratos, dependendo do caso, por um clube. E um ponto bastante interessante, muito importante no transfer ban, é que o transfer ban pode ser específico para futebol feminino ou para futebol masculino, ou para os dois. Mas, no geral, quando o descumprimento se dá, por exemplo, não pagamento de um atleta do futebol masculino, se costuma ter um recorte e o futebol feminino ainda pode registrar atletas. Fora isso, tem algumas outras sanções, mas são menos comuns. Pronto. Existe um transfer ban específico para a base do clube? Olha, nunca teve. Mas, curiosamente, essa semana essa hipótese foi aventada por um advogado. Eu estou muito curioso para ver o que vai acontecer se essa hipótese eventualmente virar mais do que uma hipótese e virar um caso que eventualmente gere um pedido, porque, em princípio, o bloqueio de registro é para a base também. É contratos, no geral, atletas, no geral. O que tem, e é uma medida bastante drástica,
atualmente é a possibilidade de suspensão dos efeitos ou até mesmo cancelamento do certificado de clube formador, que iria bastante nessa linha que você trouxe, Guilherme. Agora, isso é algo extremo para a vida do clube, ainda mais se é um clube realmente formador e que vive disso. Logo, seria uma medida praticamente tão drástica quanto falar para o clube, cara, você não vai poder competir na Copa São Paulo. A meu ver. Então, vou aproveitar para já elencar uma curiosidade. O transfer ban foi a sanção mais assim absurda, mais drástica que você já viu? Ou você já viu alguma coisa além disso? Em âmbito CNRD não, porque a CNRD não pode fazer o tipo de sanção que, por exemplo, a FIFA pode, que é perda de pontos e, eventualmente, até mesmo rebaixamento. Isso a CNRD não pode. Então, a CNRD nunca vai afetar diretamente o resultado de um campeonato, até porque não teria, ao menos em princípio, um justo motivo para a CNRD fazer isso. Isso, por exemplo, poderia ser um justo motivo para o STJD, por isso eventualmente ser uma questão de competição, ou poderia ser um justo motivo quando a gente olha do ponto de vista do licenciamento de clubes, ou até mesmo do fair play financeiro, quando a gente eventualmente tiver o regulamento de fair play financeiro e exatamente a necessidade de cumprimento dessas diretrizes. Mas do ponto de vista CNRD, como a gente basicamente julga questões envolvendo contratos ou regulamento interpartes, influenciar diretamente o campeonato acaba sendo algo delicado. Então, sim, transfer ban foi a medida mais drástica que eu vi ser aplicada até agora. É uma medida drástica, mas vocês sempre vão perceber que às vezes eu volto em algumas palavras mais pelo raciocínio do que por qualquer coisa. É uma medida drástica, dependendo do caso, uma medida necessária mais do que absurda. Por quê? A gente eventualmente chega num nível que um clube deixou de pagar um atleta que atuou nesse clube 5 anos atrás. O caso foi julgado durante um período desse tempo. E o atleta continua sem receber. E o clube ainda rola essa dívida por mais 1, 2 anos. O último cenário, ou seja, depois de todo esse tempo, acaba sendo o transfer ban. Ou seja, uma maneira de incentivar pelo negativo que o clube, nesse caso, cumpra um dever que ele tinha. Agora, trouxe um exemplo de clube, porque clube que tem transfer ban, mas a gente tem medidas similares para atletas, porque atletas também podem eventualmente ter essa mesma linha de tipo, não vou fazer isso que estava no meu contrato. A gente sabe que tanto em clube quanto em atleta, chegar nesse nível é exceção da regra. Então, graças a Deus, são poucas vezes que isso acontece. O equivalente de transfer ban para um atleta é você não vai poder jogar. Então, é uma suspensão por tempo determinado. E também existe esse tipo de suspensão para intermediário. Aliás, tem inclusive transfer ban para intermediário, que é literalmente você não pode registrar mais contratos de intermediação ou de representação. O que vocês imaginam o caos que faz para um intermediário que literalmente vive disso. Teve uma aplicação para intermediário? Não, até agora isso não aconteceu. Teve para atleta? Teve. É um caso bastante famoso, tem até na mídia. Teve para clube? Também, infelizmente, teve. Mas, de novo, é extremo. É, graças a Deus, raro. E uma medida que ocasionalmente acaba sendo necessária, mas pelo contexto, que às vezes, inclusive, acontece nem necessariamente por uma culpa direta das partes envolvidas, e sim pelo mundo caótico que a gente vive, como até mesmo invasão de campo na final do campeonato, que gera um pênalti, eventualmente, logo depois, o clube cai, daí você tem toda aquela questão de, poxa, mas não era para o clube cair, mas o clube caiu, e daí você vai ter uma discussão de, mas isso, eventualmente, pode ser considerado um fato que me impediria de pagar ou não, e daí, geralmente, essa discussão acaba sendo um pouco, não vou dizer deixada de lado, porque nunca é deixada de lado, mas acaba fazendo parte do risco do negócio das partes. E como faz parte do risco do negócio,
as partes ainda têm que cumprir a obrigação, e mesmo nesses casos, acaba tendo uma sanção de transfer ban. Na prática, muitas vezes isso vira mais uma estratégia processual, esse tipo de argumento, do que, de fato, o que aconteceu. Mas, enfim, a gente é advogado, a gente vive de histórias. Agora eu vou mudar um pouquinho o rumo, vou para uma coisa mais comparativa. A gente queria saber quais são as principais diferenças, semelhanças entre a CNRD e o TAS. Gente, vocês pegaram a pior pessoa... mais vem assim na sua cabeça, vai. Vamos lá. Para começo, vocês pegaram a pior pessoa possível para isso, porque é literalmente a minha linha de estudo. Então, literalmente, se vocês me deixarem, eu vou ficar aqui num monólogo de 4 horas. Falando blá, 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 mas CNRD tem decisão que pode ter feito erga omnes, CAS não, CAS tem parecer consultivo, CNRD não. Mas se eu fosse trazer isso para o chão e falar, vamos lá, na prática, quais são as diferenças? CAS é sempre uma arbitragem. Que, na prática, isso quer dizer, as partes vão pegar a lista e falar, quero tal pessoa para decidir esse caso, e esse caso vai virar, no final, uma decisão, e essa decisão tem a natureza arbitral, que quer dizer, basicamente, que essa decisão ela pode ser executada em qualquer país que tenha assinado a Convenção de Nova York sobre enforcement de decisões arbitrais. Isso é muito útil por quê? Porque, gente, futebol organizado pela CBF, por exemplo, também organizado pela FIFA, e um atleta que está jogando no Brasil hoje pode jogar na Tailândia amanhã. Um clube que faz negócio no Brasil hoje pode fazer negócio na Rússia amanhã. Um intermediário brasileiro também pode representar um atleta queniano numa negociação contratual entre um clube da Major League Soccer com um clube da Liga Australiana de Futebol Profissional. Logo, acaba sendo útil você ter essa possibilidade de execução dessa decisão em outros países. Na prática, o CAS tem alguns tipos de caso que a CNRD não tem. Primeiro, CAS pode ser o que a gente chama órgão de apelação. Ou seja, decisões são decididas entre muitas aspas, em primeira instância pelo Football Tribunal da FIFA, podem ser apeladas para o CAS. CNRD, em princípio, nunca é órgão de apelação. É sempre órgão de primeira instância. E as decisões da CNRD são apeláveis ao CBMA, Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem do Rio de Janeiro, que é uma arbitragem muito parecida com o CAS, nesse sentido. O CAS também tem procedimento que a gente chama de ordinário, que são causas que começam e terminam em uma única instância no CAS. Isso seria talvez o mais próximo do que a gente tem no CNRD hoje. Mas o CAS também tem o que a gente chama de caso ADD, que são decisões relativas a doping. O CNRD nunca vai julgar um caso de doping. No Brasil, quem julga doping é o TJD-AD. E o CAS também tem o que a gente chama de CAS ad hoc, que são geralmente questões de competição ou de jogo em competições de nível internacional, como os Jogos Olímpicos, que também a CNRD nunca vai julgar, porque, por exemplo, aqui no Brasil, que seria o equivalente, vai ser o STJD. Agora, tem algumas similitudes? Tem. Por quê? Nível de especialidade das pessoas que estão lá dentro e do assunto é relativamente próximo, no sentido de você tem uma especialidade do órgão em relação a pessoas que vão julgar aquela causa. Você vai ter um tipo de procedimento, um rito, um procedimento literalmente, relativamente parecido com ata de missão, com começo, meio e fim, por exemplo, com instrução depois da ata de missão, e com uma decisão. Além disso, eventualmente, em alguns tipos de casos específicos, as decisões da CNRD são consideradas pelo Poder Judiciário brasileiro como decisões arbitrais. Então, aí você vai ter mais um tipo de proximidade CNRD-CAS, mas não necessariamente isso sempre vai acontecer. Uma das grandes diferenças que eu vejo entre CAS e CNRD na prática, tá, vamos lá, duas. Primeiro, CAS prevê mediação. CNRD não prevê mediação.
mas até pela proximidade que os membros da CNRD têm com o mercado e a diligência com o andar da carruagem processual, vamos dizer assim, tem encontros, ou vamos dizer assim, audiências de conciliação ao longo do processo, ou pelo menos a possibilidade de uma audiência de conciliação. De novo, conciliação é diferente de mediação, ainda mais dependendo da cultura que a gente está, mas é uma diferença e uma proximidade ao mesmo tempo. Outra diferença, super simples, super direta, custas na CNRD é em reais, custas no CAS é em francos suíços. E levar uma causa para ser discutida no CAS custa muito mais caro do que na CNRD. Então, ocasionalmente, isso também entra na estratégia processual das partes. Se eu for resumir, eu diria que é por aí as diferenças, lembrando também que casos no CAS não são em português, casos na CNRD são em português. Obrigado, Roberto. E tu já iniciou, em partes, a responder a próxima pergunta, que seria se, esgotando o procedimento especial da CNRD, seria cabível a rediscussão da matéria na Justiça Comum. Eu vou entender a ideia de procedimento especial como procedimento feito pela CNRD O e procedimento não... feito pela CNRD, procedimento que seria Fechado. da via desportiva. É que sempre fica uma questão, e eu vou explicar o porquê eu fiz essa diferenciação, porque no primeiro regulamento da CNRD e no regulamento anterior ao atual, existia um tipo de procedimento que se chamava procedimento especial. Então, usar a palavra especial ocasionalmente acaba levando para quem está mais tempo na CNRD falar, uai, Roberto, o que você está falando? Você está falando groselha. Então, vamos lá. Um procedimento julgado pela CNRD, ele pode não acabar na CNRD. O que isso quer dizer na prática? Existe uma previsão estatutária, Estatuto da CBF, e uma previsão no regulamento da CNRD, e uma previsão na ata de admissão, e uma previsão no regulamento do CBMA da possibilidade de apelação de decisões da CNRD para a sede arbitral, que na verdade é arbitragem recursal em âmbito CBMA. E daí a gente tem um lindo nome do direito esportivo que chama de novo review, que basicamente quer dizer que a causa é julgada do zero de novo, inclusive com produções de prova. Essa é a linha mais direta, essa é a linha mais comum. Como qualquer decisão de qualquer órgão, é claro que você vai ter eventuais meios recursais que talvez a palavra técnica processual seja impróprios, mas impróprios não quer dizer que eles não são corretos. É só que eles não são a maneira mais direta e a maneira mais comum ou a maneira diretamente prevista, que são recursos, por exemplo, ao Poder Judiciário em tentativas de anulação de decisão ou de sanção. É raro isso acontecer. Todas as vezes que isso aconteceu, a parte que tentou anular perdeu o processo. E a decisão da CNRD foi mantida. Ou do CBMA, ou a sanção da CNRD. Enfim, resumindo, é isso, sem entrar em muito processualês. E por fim, a última pergunta seria sobre a questão da representação do advogado. Se todas as causas da CNRD necessitam de representação de advogado, ou existem alguns tipos de causas que podem ser representadas no ato só com a parte. A exemplo do JEC, que até determinado valor, o ato pode ser feito só pelas partes. Essa foi uma pergunta muito, muito, muito boa, e uma pergunta que tem muito advogado que se faz, não só muito advogado, como também muito presidente de clube. Pelo regulamento, não precisa de advogado. Essa é a resposta direta. Gente, quer dizer que na prática é sensato, dependendo do caso,
que a parte não seja representada por um advogado, eu não posso dizer se sim ou se não, mas ocasionalmente uma pessoa que não é formada em direito conseguir brigar de igual para igual com um advogado, por exemplo, de um escritório nicho do direito esportivo, num processo, pode ser bastante complicado na prática. O artigo que trata disso no SNRD atual é o 39. Então, eu vou ler, esse vai ser o único que eu vou ler especificamente, só para ver como ficou esse wording do artigo. As partes podem litigar em causa própria, ou ser representadas por procuradores devidamente habilitados, desde que munidos do instrumento de mandato. Ou seja, fique em aberto. É uma escolha das partes. Na prática, é muito raro que não tenha um advogado que represente as partes no processo. Quando isso acontece, muitas vezes é porque o representante natural, ou até mesmo a parte, se é a pessoa física, é um advogado. Então, por exemplo, já vi intermediário não ser representado por um advogado em processo. Mas por quê? O intermediário, sócio-administrador da empresa de intermediação, era advogado. Já vi presidente de clube também ir para o processo sem advogado. Mas o presidente do clube era advogado. Mas vi uma única vez um presidente de clube não advogado ser o representante do clube no procedimento e optar por não ser representado por um advogado nos autos. Uma única vez, em mais de 1000 processos. Então, como tudo no direito, é aquele pode, mas depende, mas vamos ver a situação. Então, meio suicídio e sem advogado contra uma parte representada por um advogado em qualquer caso na CNRD. Olha, tanta especificidade que, de fato, até... Acho que eu nunca tinha falado isso, então... Nunca tinha parado para pensar se não fosse essa pergunta hoje, agora. De olhar no retrovisor e ver o quanto o mercado mesmo mudou de quando a CNRD começou para hoje. Se você me perguntasse quando estava na faculdade, que eu imaginava que um dia a gente ia ter uma Câmara de Resolução de Disputas em âmbito brasileiro, que criasse um mercado de contencioso para advogados especialistas em discutir contratos desportivos em um procedimento ocasionalmente arbitral, ocasionalmente só associativo, eu ia falar, tá louco, não, nunca, jamais. Não ia nem ser um depende, né? Ia ser um, não, isso não existe. Nunca a gente vai ter isso aqui. E aí que foi exatamente um dos maiores méritos do Vitor Butrusci, em conseguir criar um mecanismo, um modelo de processamento de disputas, um meio diferente, único de resolução de disputas que não existia. E com isso, criar um mercado inteiro com suas especificidades, suas particularidades e também, claro, seus defeitos, porque nada é perfeito, a gente sabe disso. E hoje eu nunca vou poder dizer que é um suicídio, mas é complexo, é uma escolha bastante difícil, porque são muitas regras específicas para um tipo de procedimento e que a gente sabe, a gente não estuda, né, na faculdade. Porque é o nicho do nicho do nicho. Então, mérito de vocês de irem atrás, trazerem essa conversa. Não sei se eu era a pessoa ideal. De novo, talvez as melhores pessoas para conversar sobre isso sempre sejam Vitor Butrusci e Rafael Fachada. Agora, dado que eu estou aqui, estou feliz e mais do que feliz, espero ter ajudado em alguma coisa. Excelente, Roberto.
Uma honra enorme Fica ter você tranquilo, Roberto. Honra enorme. ter topado essa conversa, você tão solícito, tão aberto, tão gente boa. Muito, muito obrigada. Excelente, Roberto, muito bom mesmo. Deu para dar uma esclarecida boa sobre o assunto. Na verdade, me deixou só com mais curiosidade ainda para estudar. Não, e deu para explicar tranquilamente para leigos no assunto. Exatamente. Gente, brigadão. E assim, Vocês aqui não prepararam para estudar a fundo a questão da estrutura da CNRD e tal, e já deu uma boa esclarecida. Obrigado pelo tempo. Que estuda o direito desportivo, né? Foi excelente para deixar uma pulguinha atrás da orelha para a gente correr um pouco mais atrás sobre esse tema aí. Muito bom. Obrigado. Agradeço. E para gerar um excelente programa também. Eu que agradeço. E assim, até quebrando um pouquinho. Eu costumo ser um pouquinho mais protocolar. Então, é difícil quebrar um pouquinho até mesmo a persona das conversas, das entrevistas, que, bom, o pessoal sabe, eu sou geralmente alguém que não gosta, inclusive, de aparecer. Então, eu evito. Agora, eu não estaria aqui hoje se as pessoas do mercado lá atrás, e aí, nominalmente, algumas pessoas foram muito importantes no meu comecinho de carreira, e que são pessoas que eu admiro demais e agradeço muito a conversa que elas tiveram comigo lá atrás, muito parecida com essa, e que foi o comecinho, onde toda aquela pulga na orelha veio e fui atrás. E, assim, acho que a pessoa ideal para ser o exemplo do que foi isso para mim lá atrás é o Santoro. Então, gente, essa nossa conversa de hoje é mais o que na prática é o mercado. É um mercado que tem fama de ser fechado, é um mercado que tem fama de ser difícil, é um mercado que tem fama de ser bastante complicado nesse acesso. Agora, sempre vai ter pelo menos uma pessoa que vai estar lá e pegar o tempo dela para ter essa conversa com vocês. Por quê? Porque essa pessoa passou pela mesma dificuldade que cada um de nós passou. Então, é o mínimo, gente. De novo, eu que agradeço o convite. Espero que a gente se veja também presencialmente no futuro próximo. E parabéns pelo Lei em Campus. Muito obrigada, muito obrigada. Ainda mais você falando que não gosta de aparecer, nossa, ficar até emocionada. Muito obrigada. E eu espero um dia poder ter a honra de falar como você fala do Santoro, poder falar de você, eventualmente. Muito obrigada, querido. Valeu. Podemos transmissão aqui? Obrigado mais uma vez, Roberto. Pode parar.